Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo especial onde a gente vai falar sobre Tele Santana, como está aí na tela. Vocês estão vendo que o meu cenário está diferente e é por um bom motivo. A gente gravou esse vídeo, teve algum problema na edição que a gente acabou não conseguindo consertar, a gente está regravando esse vídeo, então esse cenário vai ser diferente do de amanhã, que também será sobre Tele Santana, sobre a seleção de 82, tá bom? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta a gente vai entender mais da história desse grande treinador, do melhor treinador brasileiro de todos os tempos, aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com uma imagem preta na tela? Não é isso. É o canal da UOL, a gente vai trocar uma ideia sobre um evento que aconteceu recentemente, que é este daqui. Pera aí, Júlio. Esse evento que aconteceu foi a inauguração da estátua do Tele, acho que vocês já perceberam essa parte. E aí, acho que vale um ponto que ele é muito importante para quem é torcedor do São Paulo, ou para quem já acompanha há algum tempo, essa adoração ao Tele, ou essa idolatria ao Tele, ela não é desconhecida, muito pelo contrário, ela é muito importante. E aí eu vou fazer um recorte pessoal aqui ao longo dessa história, que eu acho ela plausível. Eu nasci em 92, eu tenho 30 anos de idade, nasci em 92, esse vídeo está sendo gravado em 2023, não sei quem vai assistir depois, e o meu grande sonho era ser treinador de futebol, então esse era o meu grande sonho de vida, e nesse meu grande sonho de vida, eu como São Paulino, eu tinha o sonho de, aí já mais na adolescência, né, de ser a sequência, né, quando a torcida do São Paulo gritava olê, 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 tele, tele, depois Muricy, eu peguei a época do Muricy, né, o tricampeonato brasileiro, e aí o meu sonho de vida era que eu fosse o terceiro treinador nessa sequência, né, eu fosse o terceiro treinador, que eu fosse o melhor treinador do mundo, e é uma outra conversa que a gente pode ter mais pra frente. Mas para você ver que o Tele conquistou as coisas do São Paulo entre 91 e 94, né, até 94, 95 ali. A minha geração ainda cantava olê, 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 tele, tele. Justamente porque ele marcou a época, não só no São Paulo, mas na seleção brasileira, mas acho que nos clubes foi onde teve a maior marca dele, né? A maior identidade dele. Ele foi campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, ele teve algumas conquistas de estaduais que na época eram campeonatos de primeira prateleira, então conquistou o Campeonato Carioca com o Fluminense, Mineiro, Gaúcho, ele rodou o país nesse sentido de conquistar, o que acontece com a maioria dos técnicos aqui, e eu acho que a gente só vai ter um pouco da noção de quem foi o Tele ouvindo grandes personas dessa história. E uma dessas grandes pessoas que a gente não vai lembrar que houve essa intersecção, né, na história, foi justamente o Bielsa. E por que eu falo isso? Em 92, São Paulo chega à final da Libertadores contra o Newell's Old Boys. E de um lado a gente tinha o Tele Santana e do outro lado, comandando o Newell's Old Boys, o Marcelo Bielsa. O Bielsa, para quem acho que é todo mundo que deve estar habituado, o Bielsa talvez seja um dos grandes ou um dos maiores influenciadores da carreira do Guardiola e de outros grandes treinadores, somente de uma escola argentina, espanhol, que vai surgir ali com ele, né, basicamente. E eu acho importante a gente ouvir mais sobre o Bielsa nesse momento, justamente para a gente poder trocar uma ideia sobre ele e sobre esse instante, quando eles se enfrentaram na Libertadores. Bueno, soy de Brasil, así que necesito preguntar sobre la final de la Libertadores entre Newell's y São Paulo, una final histórica para nosotros brasileños y nosotros de Sudamérica. ¿Qué recuerdas de esas partidas
E que pensa de Tele Santana? Te inspirou de alguma maneira? Que pensava dele como treinador? Una mente superior, un gran entrenador, un gran entrenador. Y nosotros jugamos contra... ¿Usted se acuerda cómo formaba el San Pablo? No, ¿no? Sí, me acuerdo. A ver. Era Zete, Cafu, Ronaldão, penso, Antonio Carlos, Antônio Carlos y Ronaldo Luis, Ronaldo Luis. y tenía Entonces bien, Pintado, Palinha, Palini, Miller, Raí. Eli Belton, Elivelton, sí. era un equipo único, extraordinario. Y nosotros salimos 1-1 con ese equipo, perdimos por penales. ¿Piensas que era casi imposible ganar de aquel São Paulo? No era imposible ganarlo. De hecho, le ganamos en Rosario y perdimos en San Pablo 1-0 y se definió por penales. Pero le voy a contar una cosa que me acuerdo. Nosotros era imposible ser mejor que San Pablo. Y en Rosario ganamos 1-0. Y cuando terminó el partido, yo me di cuenta que el público había entendido que esa victoria no debía festejarse, que muy probablemente no fuera suficiente. Entonces, si bien ganamos, ese triunfo no fue acompañado de la euforia que hubiera merecido haber ganado el primer tiempo de un partido tan importante contra un rival como el San Pablo. Pero claro, eran tan buenos que 1-0 no era diferencia. Y después, bueno, fuimos a San Pablo y supimos perder 1-0. Y después, bueno, los penales le dan al que gana el reconocimiento de ser el triunfador, pero ve esa otra cosa que ha ganado. Usted hoy gana por penal y ganó. Esse ponto eu acho importante a gente ter essa noção, porque a gente tem muita dificuldade de entender, né? E aí eu coloco a gente, o país inteiro de maneira geral, em especial a gente mesmo, né? A gente que está acompanhando o futebol, que é o seguinte: quando a gente observa os treinadores brasileiros principalmente, a gente tem uma noção muito clara de que há uma superioridade internacional. A gente acaba observando o cenário falando, poxa, lá fora tem os melhores treinadores, aqui você tem os piores treinadores, não é possível que não se forme grandes treinadores no Brasil. E a gente esquece que muito dessa escola que se fala hoje no mundo, com Guardiola e outros grandes treinadores, elas têm pontos de intersecção com o Brasil. Seja pelo Brasil, que até ali a década de 80, né, colocando quem influenciou a geração do Guardiola, né? Até a década de 80 você tinha um tricampeonato brasileiro, né, do Brasil na Copa do Mundo, né, tricampeonato. Você tinha uma geração de 82 e 86 que encantou o mundo, principalmente 82. Mas é claro, além de tudo isso, além de todos esses pontos, você teve grandes confrontos entre grandes treinadores. Então, a gente olha para o Marcelo Bielsa, que o Tele acabou ganhando a final, e a gente pode olhar, por exemplo, para uma final entre Barcelona e São Paulo, também em 92, que o Barcelona era comandado pelo Cruyff, que o meio-campo do Barcelona contava com o Guardiola. E se a gente for observar, obviamente a gente está falando de um outro cenário, de uma outra característica de país, organização e estrutura de futebol como um todo, mas é importante observar uma coisa que a gente acaba não colocando em consideração. Que no final do dia é 11 contra 11 e que nesse cenário que a gente está analisando, a gente teve um dos melhores treinadores do mundo, que talvez dele você tenha nascido uma escola que mais gente de fora aproveitou do que as pessoas de dentro. E talvez seja o grande ponto de entender essa personalidade, entender esse grande cara, para você, claro, conseguir aproveitar cada vez mais esse cenário como um todo e aproveitar o legado que foi deixado. E aí eu acho que vale a pena a gente observar uma matéria da TV Gazeta sobre o Tele Santana,
e sobre o legado que deixou. Campeão como jogador, conhecido como Fio de Esperança, Tele Santana pendurou as chuteiras para virar técnico de futebol. Em 1979, comandando o Palmeiras, iniciou uma grande parceria com o preparador físico Moraci Santana. A fama de pé frio deixou o Tele Santana desiludido com o futebol após 2 derrotas em Copas com a seleção brasileira. Infelizmente, a seleção de 82 foi excelente, né? De 86 também, mas ele era chamado pé frio, era perdedor, né? E com o São Paulo ele conseguiu, né? Essas conquistas todas e de uma maneira fantástica. Ele pôde mostrar toda a competência dele. Dedicado, exigente, perfeccionista. Graças a isso, o mestre ganhou a fama de chato, mal-humorado e ranzinza. E até avarento. Um dia nós estávamos nos Estados Unidos, estávamos com a mulher dele, a Ivanete, que era muito simpática, e entramos no supermercado e ela queria um batom, alguma coisa assim, e queria tomar um café. Eu me lembro que ela falou na frente dele, ele falou, não, ou o batom ou o café, né? Os dois não. Então, isso é brincadeira, né? Curiosidade, né? O pessoal falava, o velho vem vindo, hein? O velho vem vindo. E todo mundo começava a sair da frente dele, cara. Nem para dar boa tarde, nem para dar bom dia, nada. A gente saía da frente dele porque quem ficasse na frente era alvo do cara, né, meu? Ele cobrava demais, ele era muito exigente. Perfeccionista. Isso, perfeccionista, exigente. Às vezes a gente ganhava o jogo de 3-0, mas tinha condições de ganhar 6-0. Ele não estava contente. Ele ia, no outro dia, chamar a atenção do grupo. Ele se sentia pai de todos nós. Vamos colocar alguns pontos aí para a gente ir organizando, né, as ideias. Que eu acho que cabe um pessoal que já acompanhou a carreira do Tele e outro pessoal que não acompanhou tanto a carreira do Tele aqui no canal também. E aí é legal a gente trocar essa ideia. O Tele Santana, quando ele começa a carreira como treinador, né, e aí ele vai conquistando seus títulos, né, ele parte para um cenário onde ele vira o melhor treinador do Brasil, destacado, vai para a Copa de 82, e aí o Brasil faz uma excelente Copa até aquele jogo contra a Itália, 3-2, os 3 gols do Paulo Rossi. E naquele jogo ocorre uma coisa muito engraçada, que é a seguinte: após o término da coletiva de imprensa, né, o Brasil eliminado, aquela foi a última partida do Brasil, o Brasil ficou em 5º naquela Copa do Mundo, era um sistema diferente à época, né, o Brasil acaba não avançando na Copa do Mundo, e aí, nesse cenário que a gente se encontra, o Tele Santana, ao sair da coletiva de imprensa, é aplaudido de pé por todos os repórteres do mundo que entenderam que, assim como aconteceu com a Holanda de 7-4, se viu um grande espetáculo, mas não se viu o êxito desse grande espetáculo, né? E a gente acaba lembrando mais do êxito do que do grande espetáculo como um todo. O Tele sai da seleção brasileira, né? Depois da Copa do Mundo, ele sai da seleção brasileira. Ocorre um período de transição do que era a seleção com o Tele para um outro estilo de seleção, mas já próximo da Copa de 86, né, 4 anos depois, em 85, a seleção chama o Tele, que estava na Arábia, até então, no mundo árabe, treinando. E aí ele volta para a seleção brasileira e comanda a seleção de 86, já sem a preparação que teve na de 82, né, olhando assim um cenário um pouco mais completo, tá? E isso aconteceu bastante no Brasil, né? De você ter aconteceu até com o Filipão, por exemplo, de você ter um curto espaço de tempo para montar a seleção para a Copa do Mundo. E aí talvez o grande ponto é que dentro de uma seleção ou dentro de um grupo como esse, acaba tendo essas características de você colocar algo como pé frio. A gente acaba colocando como o Brasil sendo obrigado a ganhar tudo e na verdade não é. Né? Na verdade, há outras seleções que também se prepararam para aquele momento e a gente acaba esquecendo disso. E aí entra o cenário onde o Tele virou o pé frio, e depois esse cenário de 86 ele só vai superar esse cenário de pé frio em 92, que foi o grande ano de São Paulo, e aí sim ele supera essas condições faladas aí. A gente às vezes ia para o teatro, ia para o cinema, né? E ele que mesmo que
fazia com que a diretoria comprasse os ingressos para a gente ir. O ex-presidente do clube relembra que a relação com Tele era sempre conturbada. Um dia ele até foi um conselho, não, na verdade foi um conselho velado, mas foi um conselho que me ajudou muito. Quando eu assumi o São Paulo estava mal, não, o Paulista, estava um clube também desfigurado, e eu achei que tinha que dar uma assistência pessoal aos atletas e tal. E comecei a viajar com o São Paulo para o interior, para os jogos do Paulista e tal. E um dia o Tele chegou para mim e me disse: presidente, sabe lá no Fluminense quantas vezes nós vimos o presidente durante todo o mandato dele? Eu falei: não, ele falou 2 vezes. Né? Aquilo foi uma advertência, né? Me chamou, né? Como quem diz, não se meta aqui com o jogador, fica afastado, fora, né? Fica uma figura mais, né? E apareça quando for de conveniência, né? Isso realmente me valeu. O jogo contra o São Paulo jogou muito mal, mas jogou visivelmente mal, não precisa ser nenhum bom entendedor para verificar, né? E eu falei, puxa, hoje fomos mal. Ele falou: o que você entende de futebol? Eu era o presidente. Eu tinha que ter mandado ele embora na hora, né? Porque isso era desrespeitoso, inclusive, né? Eu vou deixar a matéria até aí, para vocês entenderem uma ponta que depois eu peço que vocês vão ao canal do Edenilson Show. E lá tem a entrevista com o Muricy e ele fala mais sobre o Tele. O Tele era um cara perfeccionista, de fato. Era um cara turrão, ranzinza, ou qualquer outro termo que você possa utilizar aí do outro lado. Mas o mais importante, ele sabia o que era necessário para que o jeito que ele joga fosse implementado. Quando a gente olha uma frase dessa, ou quando a gente olha uma personalidade tão forte como essa, e a gente coloca a personalidade porque ele deu certo, né? Porque senão era só turrão, né? Como a gente falou. É um cenário onde a gente está olhando para um cara que entendia as necessidades dos jogadores, entendia o que ele poderia ofertar, entendia o que aquilo tinha de relação, e essas inter-relações ele sabia que, principalmente numa cultura brasileira, gerava problema. Então você vai ter o presidente ali, você tem 2 comandos, basicamente. E aquilo vai gerar problema de comunicação com os jogadores. Quem que eles vão respeitar? Aquilo vai ter um problema de comunicação ou de qualidade, por exemplo, quando vocês pegam a entrevista lá com o Edenilson, quando o Muricy fala que todo dia de manhã ele ia tirar as pragas do campo, ia olhar o campo para ver se estava em bom estado para o treino, porque como ele cobrava que todo mundo acertasse os passes, tivesse um êxito muito grande, era necessário entregar um campo decente. E aí percebam como o cuidado, o carinho e o detalhe que ele tinha com o clube e com as condições fazem dele uma pessoa muito chata, mas dão a noção ou a dimensão do que esse clube pôde fazer ao longo do tempo. E é claro, quando a gente observa tudo isso, né, quando a gente vai olhar esse cenário como um todo, a gente está olhando para um clube que ganhou o mundo. A gente está olhando para uma seleção que ganhou o mundo. Ganhou o mundo muito mais pelo seu futebol treino do que pelos seus resultados em si. Apesar de ter sido um excelente resultado até aquele momento, né? Então, esse instante que a gente passa a observar o Tele Santana é um instante muito necessário que a gente faça uma reflexão. Que a gente faça uma reflexão acerca do que a gente pode observar, né? Acerca do que a gente pode entender como esse treinador se comportava. E aí é importante a gente entender isso de uma forma muito clara, né? O São Paulo do Tele Santana, a seleção brasileira do Tele Santana, entregaram ao mundo um grande futebol. E se faz necessário a gente reverenciar esse grande futebol para justamente entender o impacto que o Tele teve ao longo da vida dele no futebol brasileiro, na construção que a gente vai ter. E é claro, a gente vai olhar muito mais disso amanhã no vídeo sobre a seleção de 82. É um vídeo voltado a um jogo contra a Argentina, mas a gente vai passar falar mais sobre essa seleção. E é claro, me comprometo aqui no canal de grandes seleções, grandes equipes, a gente trazer cada vez mais imagens aqui. Esse São Paulo, que vence de 1-0, justamente esse foi o gol contra o News Old Boys, gol do Raí de pênalti, né? Depois o São Paulo venceria
o bicampeonato no ano seguinte, né, contra a Universidade do Chile, né, e aí já com uma situação completamente distinta, né, foi 5-1 na ida e 3-0 para a Universidade do Chile na volta, que a equipe já entrou basicamente campeã. E é claro, se a gente for observar os mundiais e as conquistas, ele marca um São Paulo de êxito e marca talvez o último grande ponto da história dos clubes brasileiros onde a gente enfrentava de igual para igual as grandes equipes em grandes competições. Então, acho que vale a pena reverenciar o Pelé e vale a pena, é claro, para além de tudo isso, recordar a história do maior treinador brasileiro de todos os tempos. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã, mais seleção de 32. Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Peço muito que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Curta e também compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Soccer. Muito obrigado pelo carinho com o projeto. Muito obrigado pela audiência. E com o gol do Miller, a gente encerra, e com a comemoração do Tele principalmente, a gente encerra esse NS Soccer, esse episódio sobre a história de Tele Santana. Grande abraço a todos e valeu!